Well, good evening. Oh, I thought maybe all that good singing had put you asleep. Eu achei por um momento que toda essa cantoria bonita tivesse colocado vocês para dormir. Oh, that was beautiful. Foi bonito, muito bonito. All the music was beautiful. Toda a música nessa noite foi muito bonita. My wife's favorite hymn is How Great Thou Art. O hino favorito da minha esposa é Quão Grande És Tu. But she requested that I was to play that song if she should go home to be with the Lord. E ela pediu, quando chegar a hora dela de ir para o céu, que eu toque essa música, que eu cante essa música, digamos. But she told me not to rush her death. Mas ela me disse assim, só não faça com que eu morra muito cedo para você poder fazer isso. Não apresse a minha morte. I have yet to tell her what I want sung at my funeral. You want the she to say? E eu tenho que dizer para ela, eu quero também que cantem no meu funeral essa música. Que ela cante no meu funeral essa música. It is things like that keep a marriage fresh and happy. São coisas como essas piadinhas, essas brincadeiras que mantêm o casamento jovial, alegre, fresco, novo. Oh, it is just such a blessing to be here this evening. É uma bênção estar aqui nesta noite. But I have a challenge on my heart tonight. Mas eu tenho desafio no meu coração. I believe that God wants me to challenge each and every one of you tonight. Eu acredito que Deus deseja que eu desafie cada de vocês aqui hoje à noite. When we consider what is our purpose in life, quando nós pensamos qual é o nosso propósito na vida, I want you to know that for each Christian, that purpose is found in God's Word. Eu quero que você tenha certeza, para cada crente em Cristo Jesus, o propósito da vida do crente é encontrado na Bíblia, na Palavra de Deus. Tonight I want you to know the church is unique. Eu quero que vocês saibam hoje à noite de uma coisa, a igreja é única. It is a living body of believers that is powered by Christ. É um corpo composto por várias pessoas, é um corpo vivo composto por crentes em Cristo Jesus. We come here to worship in song and hear the Word of God preached. Nós vimos a igreja, nós estamos na igreja para louvar o nome dele, cantar e para ouvir da sua palavra. The church is designed that we can love each other. A igreja é construída de uma tal maneira para que nós possamos amar uns aos outros aqui dentro. It is designed that we can celebrate when new believers experience the redemption of Christ. A igreja é construída de tal maneira que nós crentes possamos nos alegrar quando uma nova pessoa aceita Cristo e passa a fazer parte da igreja. It is created to extend comfort when we hurt. A igreja ela é feita, ela é construída para dar conforto às pessoas, a cada um que necessita, no momento ruim, no momento de angústia, no momento bom. Ela dá essa paz. The church is created to extend love in its community. A igreja é criada para mostrar o amor na sua vizinhança, naquele lugar onde ela está inserida. And it is designed to offer hope from God's Word. E é também desenhada para oferecer a paz que nós encontramos no Senhor The Jesus. church is commissioned by the Lord Jesus Christ. A igreja ela tem um mandamento, ela recebeu um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. And wherever we go, we're to take that message according to Matthew 28:19. Para que qualquer lugar que nós vamos, qualquer lugar que nós estejamos, nós levemos aquela mensagem que está lá em Mateus 28, no finzinho do capítulo 28 de Mateus. And when the church goes, E quando a igreja vai, we go with a promise from our Lord and Savior nós todos vamos e vamos com essa promessa, uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus that Cristo. He will be with us always, according to Matthew 28:20.
De acordo com Mateus 28:20, a promessa é: Ele vai estar conosco sempre, todo o tempo. The church is to focus on what is above and look forward to the Lord's second coming. A igreja deve focar naquele que está lá em cima e ficar aguardando, ficar trabalhando até a segunda vinda do nosso Senhor. For a moment, I want you to think of the most beautiful picture you have ever seen. Eu quero que você pare um momento e pense na cena mais bonita que você já viu na tua vida. Every great masterpiece requires the stroke of an artist's brush. Toda obra de arte que nós temos neste mundo, ela exige a maestria, o poder de alguém que criou, do seu pintor ou escultor, seja de quem for que criou aquela obra, um gênio que criou aquela obra. As the colors blend together, the picture develops life. Essa pessoa que vai lá colocando as cores uma depois da outra e fazendo com que aquela imagem tome vida. An image requires great foresight. Uma imagem, criar uma imagem, um quadro, ela exige que você enxergue adiante, você enxergue lá longe. And a picture is actually an extension of the artist's vision. Um quadro, uma pintura, uma imagem é uma extensão da visão do seu autor, do pintor que a cria. Every stroke applies character and warmth. Cada pincelada que ele dá caráter, ele dá uma coisa diferente, ele dá um calor àquela imagem, aquele quadro que ele está criando. It develops connection. Ele cria uma conexão entre a imagem e aquele que vai vê-la depois. And upon its completion, it gives a message to the beholder. E quando aquela imagem, aquele quadro está pronto, está terminado, aquela imagem vai transmitir uma mensagem para cada um que olhar para ela. Likewise, the church has a message. Da mesma maneira como aquela pintura, aquele quadro, a igreja também tem uma mensagem a transmitir. The artist is God. O artista é Deus. With a stroke of love, Com uma pincelada de amor, God created the masterpiece called redemption. Deus criou a obra-prima chamada redenção. The message of redemption contains warmth and love. A obra-prima da redenção contém calor, contém amor. And it required great foresight. E exigiu de Deus que ele realmente tivesse uma visão lá longe, lá no futuro, lá na frente. This message is to be proclaimed from the pulpit and outside on the streets. E essa é a mensagem que a igreja tem que pregar no seu púlpito e de qualquer lugar em que ela esteja lá fora. The message is commonly called good news. E essa mensagem tem um nomezinho simples: Evangelho, boas novas. Every Bible-believing church must be able to share the good news. Toda igreja que é obediente a Deus deve ser capaz de compartilhar o Evangelho de Jesus. They may be young, they may be adults, Talvez tenha jovens ali, tenha adultos ali. they may have attended church, Watson. they may have attended a church, Os jovens adultos que já frequentaram uma igreja em algum momento, they may have never been in a church. ou pessoas que estão ali que estão pela primeira vez dentro de uma igreja. The world presents so many demands for our attention. De uma maneira ou de outra, o mundo ele exige muito de nós, de cada pessoa, de cada um de nós. O mundo exige. Sometimes people feel so overwhelmed by life. E às vezes as pessoas se sentem oprimidas pela vida que elas estão vivendo, pela vida que tem aí no mundo. It is like they're swimming in a pool and cannot get to the side. É como uma pessoa que está no meio de uma piscina bem grande, ela nada, mas nunca consegue chegar à beirada da piscina. And they're constantly attempting to get a breath of fresh air. E ela começa a ficar daquele jeito, cansada, ela está sempre tentando como que conseguir respirar um pouquinho.
Now you might meet someone or several people on a home visit or at your workplace. Você já deve ter encontrado provavelmente pessoas visitando uma casa ou mesmo no teu local de trabalho. You and I understand E eu e você, nós entendemos that the world has a universal problem. que o mundo tem um problema universal. That problem is called sin. E esse problema que o mundo tem é chamado pecado. Sin is lawlessness. Pecado é algo sem lei, é fazer as coisas do jeito errado, tudo do jeito errado. Lawlessness is disobedience toward God. Não ter lei, não ter regras, representa desobediência perante Deus. You share according to God's word E você deve compartilhar, de acordo com a Bíblia, that after death there is a place reserved for those who are sinners. e você deve compartilhar, de acordo com o que a Bíblia diz, que depois que a pessoa morre, existe um lugar para ela, preparado para ela, se ela morreu no seu pecado. That place is known as hell. E esse lugar é conhecido como inferno. Now that is some bad E news. veja, essa é uma notícia muito ruim. But as the church, we come with good news. Mas nós, como igreja, nós também levamos a boa notícia. God has made a way for sinners to be restored once again. Deus preparou um jeito, um caminho, um modo para que o pecador possa ser restaurado. The good news is God rescues sinners. A boa notícia é Deus resgata os pecadores. Romans 5:8 states, Romanos 5:8 nos diz assim: God showed his love for us porque Deus mostrou o seu amor para conosco, that while we were sinners, porque enquanto ainda éramos pecadores, Christ died for us. Cristo morreu por nós. When sinners admit their lawlessness, Quando o pecador admite a sua vida errada, admite o seu pecado, when they repent and trust God's redemption, quando ele se arrepende do seu pecado e confia na redenção de Deus, good news is promised. é prometida a ele uma boa notícia. Good news is never earned by works. É prometido a ele o Evangelho. Isso não pode ser ganho através de Good obras. news is only available by faith. O Evangelho só se ganha pela fé. Ephesians 2:8-9 explains why it requires faith. Efésios 2, 8 e 9 explica por que nós temos que ter fé. For by grace you have been saved through faith. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. This is not of your own doing. E isso não vem de vós, não é nada que você faça. It is a gift of God, É um dom, um presente de Deus. not the result of works, Não vem das obras, so that no one may boast. para que ninguém possa se gloriar. The good news is a gift. A boa nova, o Evangelho, é um presente. And unless a gift is received, it can't be a gift. E o presente, ele tem que ser recebido. Se a pessoa não recebe o presente que lhe é oferecido, aquilo não é mais um presente, deixa de ser um presente. The good news is that God loves people. A boa nova, a boa notícia Deus ama as pessoas. He loves Brazilians. Ele ama os brasileiros. He loves North Americans. Ele ama os americanos. He loves the people of any country that you can name. Ele ama as pessoas em qualquer país que você possa pensar. He loves the yellow, black, and white. Ele ama os amarelos, os vermelhos, os brancos, os pretos, They are todos. precious in His sight. Todos eles são preciosos aos olhos de Deus. God created people to have a relationship with Him. Deus criou as pessoas para que elas tenham um relacionamento com Ele. It was people that turned away from God. Foram essas pessoas criadas por Ele que deram as costas para Ele, se afastaram de Deus. The message of God's good news is eternal. A mensagem da boa nova de Deus é eterna.
The good news of the gospel is not based upon circumstances. A mensagem da Boa Nova, o Evangelho, não depende de nenhuma circunstância. The gospel is based upon truth. O Evangelho, a Boa Nova, é baseada na verdade. Good news is based upon truth. As boas novas se baseiam na verdade. And listen to me when I tell you this. E me escuta agora, me dizer isso para você. Eu quero dizer uma coisa para você. God's good news is grounded on this truth. A verdade, a Boa Nova de Deus é baseada nesta verdade. Romans 8, 38 and 39. Romanos 8, 38 e 39. Nothing will separate us from the love of God in Christ Jesus. Porque nada vai nos separar do amor de Cristo. Amen and amen. Amém e amém. When you share the good news, Quando você fala do Evangelho, compartilha do Evangelho, confront the problem first. você tem que confrontar o problema. That problem is that all have sinned. O problema é porque todos pecaram. Share how the good news is changing your life now. E compartilhar esse problema, compartilhar o Evangelho e lembrar desse problema muda a tua vida agora. Matthew chapter 9, verse 38, 37 and 38 shares this. Mateus 9, 37 e 38 fala sobre isso. The harvest is plentiful, A seara está pronta para a colheita, os campos estão prontos para a colheita. but the laborers are few. Mas existem poucas pessoas para trabalhar na colheita. Therefore, pray to the Lord of the harvest Então ore, peça ao Senhor da seara to send laborers into his harvest. para mandar ceifeiros para colher aquilo que está pronto para ser colhido. Tonight, it is my prayer Hoje à noite, a minha oração, o meu pedido that you are a Great Commission Christian. é que você seja um crente que responde à grande comissão, o grande mandamento de Deus. You met our team tonight. Você viu o nosso grupo aqui hoje à noite. Our team represents Great Commission churches. O nosso grupo aqui todo representa igrejas que estão comprometidas com a grande comissão, o grande mandamento de Deus. The Hands on Missions Brazil Church A igreja da Hands on Missions do Brasil needs to be a Great Commission church. deve ser uma igreja comprometida com a grande comissão de Jesus. Our team is diversified from old to young. O nosso grupo ele é bem diverso, do mais jovem ao mais velho. And you know what? Some of our team members have been doing this a long time, and some of them, it's their very first time. Você sabe, você viu, alguns do nosso grupo estão fazendo isso há muito tempo, outros estão fazendo pela primeira vez. When you go and share the good news of the gospel, Você está disposto a ir e compartilhar alguma nova do Evangelho? always invite the power of God to speak through you. Se você vai fazer isso, sempre peça o poder de Deus para que Deus fale através de você. Hear the promise that God has spoken through the prophet of Isaiah. Veja a promessa que Deus fez através do profeta Isaías. Fear not, for I am with you. Não tema, porque eu estou contigo. Be not troubled, Não se perturbe, for I am your God. porque eu sou o teu Deus. I will strengthen you. Eu vou te dar força, eu vou te fortalecer. I will help you. Eu vou te ajudar. I will hold you with my righteous hand. Eu vou te segurar com a minha mão justa, mão firme. Isaiah 41, verse 10. Isaías 41, 10. Amen. Echo the words of John the Baptist. Escutem as palavras de João Batista. Do as John the Baptist said. Faça aquilo que João Batista disse que você deveria fazer, o que deveria ser feito. Live a life of
viva uma vida em humildade, in order that Jesus can be elevated in your life. para que, vivendo essa vida humilde, Jesus possa ser elevado, possa ser glorificado através da tua vida. I have spoken to many of you the last couple nights. Nessas últimas noites eu falei com vários de vocês aqui, nós conversamos. And it brings great joy to see you once again. E traz alegria ao meu coração vê-los aqui de novo, mais uma vez. I have listened to the stories about how God is transforming your life. Eu ouvi várias histórias que vocês me contaram sobre como Deus tem transformado as suas vidas. Your gifts and talents are making an impact for God's kingdom. As suas vidas, os seus talentos estão fazendo um impacto, estão fazendo diferença para o reino de Deus. Remember, God spoke in Ephesians 2:10. Lembre-se aquilo que está lá em Efésios 2:10. For we are His workmanship. Porque nós somos o trabalho dele, nós somos os seus obreiros. Created in Christ Jesus for good works. Nós somos obra das suas mãos, criados por Jesus para boas coisas, para as coisas boas. Which God prepared beforehand that we should live in them. Que Deus preparou de antemão para que nós vivêssemos nelas, mas vivêssemos a vida que Ele tem preparado para nós. Tonight, I want to encourage you. E essa noite eu quero encorajar você. And tonight, if you have a copy of God's Word, E essa noite, se você está com uma cópia da palavra de Deus, I want you to open your Bibles or your app eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, o teu app, seja lá o que for. to 2 Timothy chapter 1. 2 Timóteo, capítulo 1. And I'm going to allow a brother here, Liam, to read verses number 6 through 14 of chapter 1. E o William vai ler então 2 Timóteo 1, 6 a 14. 6 to 14, right? Yes. Então, 2 Timóteo, primeiro capítulo, de 6 a 14. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim. Sorry, era para 14? Ok, desculpa, irmãos, era para parar no 14, eu continuo. Guarda o bom Espírito, o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. No problem. I believe there's three things that the Apostle Paul is sharing here. Eu creio que nesses versos Paulo está compartilhando três coisas conosco. If we are going to be a Great Commission church, se nós vamos ser uma igreja de acordo com a grande comissão, cumprindo a grande comissão de Jesus, and if you are going to be a Great Commission Christian, e você quer ser um crente também que vai cumprir a grande comissão, Paul wants to remind you Paulo quer te lembrar
to be mindful, para ter sempre em mente, sempre estar pensando be mindful first and foremost. e ter em mente, principalmente. Now listen, I believe that young Timothy struggled in the role of being a leader. Você tem que ser consciente o tempo todo. Eu creio que Paulo, quando ele conversa com Timóteo, a gente pode entender que Timóteo ainda era jovem e estava tendo alguma dificuldade em ser um líder. If we're all honest in the room, we struggle in some positions of life. Se todos nós que estamos aqui formos honestos com nós mesmos, nós vamos admitir que nós, às vezes, temos dificuldade com uma outra coisa que temos, uma posição que a vida nos coloca. I mean, we don't jump out of the bed every morning and feel like Captain America or Superman. Veja, seja sincero, você quando sai da cama todo dia de manhã, você não levanta e se sente como o Capitão América, como o Super-Homem. Always remember, Sempre se lembre that Satan will be trying to discourage you moving forward. Sempre se lembre que o diabo vai estar todo momento tentando te desencorajar de seguir em frente. And so Paul is investing into the person of young Timothy. Então veja, Paulo aqui, ele está investindo na pessoa de Timóteo. Now Paul wants Timothy to be reminded of God's faithfulness. Paulo quer que Timóteo se lembre da fidelidade de Deus. And Paul reminds Timothy to recall how God has been faithful. Paulo diz para Timóteo, nunca se esqueça do quão fiel Deus tem sido. Tonight, I want you to consider how God has been faithful to you. E hoje à noite eu quero que você pense, você nunca deixe de pensar o quanto Deus tem sido fiel com você. What is different tonight in your life than in the previous with God? O que na tua vida hoje à noite é diferente do que era a tua vida com Ele ontem à noite? What are your expectations? Quais são as tuas expectativas? Do those expectations include God? As expectativas que você tem na tua vida incluem Deus? We will encounter many that have expectations. Nós vamos encontrar muitas pessoas que têm planos, têm expectativas, esperam alguma coisa. But remember, we are offering hope to people. Mas veja, a coisa que nós mais estamos oferecendo, primeiramente estamos oferecendo às pessoas, é esperança. You see, eternal expectations found in God's Word Veja, as expectativas eternas são encontradas na palavra de Deus. always remind us of the eternal faithfulness as recorded in God's Word. E elas sempre nos lembram da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é registrada em toda a Bíblia. Now, if you look at our text, Se você olhar esse texto que nós lemos, Paul uses some active words to get our souls going. Paulo usa algumas palavras bem ativas para fazer com que a nossa alma siga em frente. Those words are fan the flame. Essas palavras são fan the flame, Fan into the flame. atiçar o fogo, obrigado. Atiçar o fogo. I love the Holy Spirit's selection of these words here. Eu gosto muito da escolha que o Espírito Santo fez dessas palavras, as palavras que o Espírito escolheu. And let's give the Apostle Paul a high five Vamos dar high for five using those words. para o apóstolo Paulo por ter usado essas palavras. I am confident that we've all sat around a fire. Eu creio que todos nós aqui, em algum momento da vida, já tivemos sentados ao redor de uma fogueira. A fire can be a very useful thing. O fogo, uma fogueira, pode ser uma coisa muito útil. You know what? Especially on a cool evening like tonight. E especialmente numa noite fria como hoje, por exemplo. But when the fire is left unattended, Mas quando a gente não deixa de prestar atenção no fogo, deixa de cuidar do fogo, it diminishes. ele vai diminuindo.
Now, let's be honest, Christian. Agora, crentes, vamos ser honestos. Remember the time when God redeemed your life? Você se lembra do tempo, do momento, da situação, da hora em que Deus redimiu você, redimiu a tua vida? You remember how on fire you were for the Lord? Você se lembra quão aceso, quão disposto você estava para trabalhar por Deus naquele momento? You were like a bull in a china shop. Você parecia o touro da... Como é que a gente diz? É no china shop. O touro na loja de... Na porcelana. Tem em português In a tem... glass shop. Yeah, em português we have a proper thing that doesn't come to my mind. Mas é como um touro solto numa loja de porcelana. Okay. You would run through this wall. Você naquele momento, quando Deus te redimiu o teu fogo, o teu ânimo, você seria capaz de correr aqui, bater, quebrar essa parede e ir embora. You were so excited. Você estava tão animado, você estava tão feliz. You wanted to share what God has done in your life. Você queria contar para todo mundo o que é que Deus tinha feito na tua vida. But life kind of creeps back in. Mas a vida é uma coisa assim, ela vem devagarzinho, ela começa a se intrometer, ela começa a mexer com você, ela começa a tirar isso de I'm você. kind of busy today. I don't have time to open up God's Eu Word estou um today. pouco mais ocupado hoje, eu não tenho tempo para abrir a Bíblia. And I don't have time to pray today. Hoje eu estou mais ocupado ainda, não tenho tempo para orar. If I lived here, I would definitely pray on the road every day. Se eu morasse aqui, eu digo para vocês, eu oraria todo o tempo que eu tivesse no carro, na rua. Your traffic is crazy. O tráfego aqui, o trânsito aqui no Brasil é louco. But Paul is reminding Timothy, let's get going. Mas Paulo, ele estava lembrando Timóteo, ele estava dizendo para Timóteo, vamos continuar indo em frente. The Apostle Paul is reminding Timothy the fire for the gospel must be stirred up. Paulo estava lembrando Timóteo, dizendo para Timóteo, olha, o fogo do Evangelho, o fogo da vida cristã, ele tem que ser atiçado. You know, the good news motivates our preaching. Veja, as boas novas do Evangelho motivam a nossa pregação. It motivates our discipleship. Motiva a fazermos discípulos. It motivates our evangelism. Motiva o nosso evangelismo. It controls how the Christian breathes, talks, and importantly, walks. E ele controla como a pessoa respira, como a pessoa vive. E mais que tudo, como ela anda, como ela vive a vida dela. Tonight, church, fan the flame. Então, igreja, eu digo para vocês, estejam atiçando esse fogo. Paul uses 5 words in verse 7 to encourage the reader. No verso 7, Paulo usa... verse 5, Verse 7. No verso 7, ele usa 5 palavras para animar Timóteo. Those words are fear, power, love, and self-control. Sorry, which verse you read? Those words are fear, power, love, and O self-control. verso 7. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. It should come as no surprise that Paul addresses fear first. E não deve ser uma surpresa para nós que Paulo, primeiro ele menciona temor. Fear exists because sin exists in this world. Temor, medo, ele existe por quê? Porque desse mundo, por quê? Porque esse mundo tem pecado. Insecurity can make us make poor A decisions. insegurança pode levar a cada um de nós a tomar decisões ruins. Fear can make us feel inadequate. O medo pode fazer com que nós nos sintamos inadequados, nós não somos bons o suficiente. Fear can make us miss opportunities to share the gospel. O medo pode nos levar a perder oportunidades
oportunidade de compartilhar o Evangelho. Many Christians never experience the joy of evangelism due to fear. Muitos crentes nunca experimentam a alegria de evangelizar simplesmente porque eles têm medo. They feel like they won't be able to answer the question. Eles sentem, eu não vou ser capaz de responder as perguntas que me fizerem. They don't know enough Bible verses. Eles não conhecem o suficiente da Bíblia, versos da Bíblia. They're afraid of speaking to somebody they've never met. Eles têm medo de falar para uma pessoa que eles não conhecem. All these fears can be reality when we depend upon me. Todos esses medos podem se tornar realidade quando você depende de você mesmo. Remember that Joshua had to be reminded to be strong and courageous multiple times. Veja, lembre-se de Josué. Deus teve que várias vezes lembrar Josué: seja corajoso, não tenha medo, não seja covarde. A lot of times the way I try to break the ice Muitas vezes a maneira como eu tento quebrar o gelo quando vou conversar com alguém is I simply ask the person if I could pray for them. O que eu faço para quebrar o gelo é, eu chego na pessoa e digo assim: eu posso orar por você? Prayer is a great way to lower tension. Oração é um modo muito bom para diminuir o nível de tensão na conversa. People are generally open to prayer. As pessoas, no geral, elas estão abertas, estão dispostas a orar ou deixar que alguém ore por elas. Prayer gives you a time to settle down. A oração também dá para você um tempo para você se acalmar. I encourage you to try prayer. E eu encorajo, eu digo para você: tente esse método. Ore, peça para a pessoa: posso orar por I você? know you have heard this statement. Eu sei que você já ouviu isso antes. Faith over fear. A fé é maior que o medo. God has proclaimed, Deus disse, Deus proclamou. cast all your anxieties on me. Deus disse: colocai sobre mim toda a vossa ansiedade, I care for porque you. eu tenho cuidado de 1 vocês. Peter 5:7. 1 Pedro 5:7. Do you realize that verse comes just before this? E você perceba uma coisa: esse verso vem exatamente antes. It comes just before it says, beware, Satan is a roaring lion trying to devour. O verso, the lion comes before. Satan is like a Yeah, no, this verse comes before the one. Yeah. Eu percebo que um pouco antes desse verso, quando Deus diz: coloque sobre mim toda a vossa ansiedade, qual é o verso que está bem antes desse? Que o diabo é como um leão, e ele está andando ao redor, buscando rugindo, buscando a quem ele possa tragar, pegar. Yeah. Paul moves across the spectrum from fear now to power. Paulo começa com medo, aí ele vai movendo o espectro da coisa e chega em poder. Paul's not talking about power from the world. Mas Paulo ele não está falando de nenhum poder humano, nem poder do Paul mundo. is talking about divine power. Paulo está falando sobre o poder divino. The power which spoke and the world came into existence. Aquele poder que um dia disse: cria, faça, aconteça, The o mundo passou a existir. the power that rose again the third day from the grave. Aquele poder que levantou Jesus ao terceiro dia, tirou ele da sepultura no terceiro The dia. power that defeated death at the cross. Aquele poder que derrotou a morte ali na cruz. It is the power that even hell cannot prevail. É um poder contra o qual o inferno não pode nada. When you allow God to speak through you, Quando você permite que Deus fale através de você, God will touch your lips. Deus vai tocar os teus lábios. The psalmist said it so beautiful. O salmista disse isso de uma maneira tão bonita. Oh, taste and see that the Lord is good. Veja, experimente e veja o quão bom é Deus.
Blessed is the man who takes refuge E in the Lord. abençoado, bendito é aquele que toma refúgio no Senhor. From fear to power. Now Paul moves to the word love. Medo vai para poder e agora Paulo chega na palavra amor. Oh, love. It is the thing that we all desire. Veja, amor é aquela coisa que todos nós desejamos, todos nós queremos. When I think about love, it is described so beautiful in God's Word. Quando eu penso em amor, eu penso em quão bem a palavra de Deus, de maneira tão bonita a palavra de Deus descreve o amor, fala sobre o amor. When you are approached by others and ask why you're sharing the gift of God, Quando alguém chega para você e pergunta por que é que você está compartilhando as boas novas de Deus, por que você está pregando o Evangelho? you tell them because of love. Você diz para ela, por causa do amor. Because I love Jesus. Porque, por causa de Jesus. You know, there could be multiple sermons just preached on the topic of God's love. Veja, existem muitos sermões que podem ser pregados sobre esse assunto, o amor de Deus. But tonight, when I think about love and what Paul was talking about here, Mas hoje à noite, nesse amor, quando eu vejo Paulo falando do amor dessa maneira, Paul was speaking about the fact that love rejoices with the truth. Paulo estava dizendo que o amor se alegra na verdade. When you share the good news, allow love and truth be your guide. Quando você compartilha o Evangelho, deixe que o amor e a verdade te guiem. Paul summarizes fan into flame the gift of God with self-control. E Paulo fala para atiçar o fogo com o amor e com o autocontrole. Later in this epistle of 2 Timothy, Pouquinho mais para frente, ainda aqui em 2 Timóteo, Paul uses the illustration of a soldier. Paulo usa uma ilustração, ele fala de um soldado. Christians are in a regiment of putting on a new nature. Os crentes, eles são como os soldados de um regimento, um exército que tem uma nova natureza. Self-control can be difficult if we do not guard the good deposit. E autocontrole é uma coisa difícil se nós não pensamos naquilo que nós temos, vamos ter lá na frente. And speaking to the Romans in chapter 12, E falando lá em Romanos, no capítulo 12, Paul exhorted the Christians there, Paulo exorta os crentes ali be not conformed to this world, para não ser conforme, não tomar a forma do mundo, but be transformed by the renewing of your mind. mas serem transformados pela renovação do seu entendimento. Church, make the investment that others will see the Lord Jesus Christ in your life. Igreja, faça esse investimento, faça esse ato para que as pessoas possam ver Cristo nas vidas de vocês. And we see here in our text, E nós continuamos aqui vendo no nosso texto, at the beginning of verse number 8, lá no começo do verso 8, Paul tells Timothy, do not be ashamed. Paulo diz a Timóteo, não te envergonhes. Never be ashamed of the gospel, church. Igreja, nunca tenha vergonha do Evangelho. Not only does Paul remind us to be mindful, Paulo não só diz para que nós tenhamos consciência o tempo todo, but Paul tells us to be confident. mas Paulo diz, confiem. Look at the latter part of 8 Olhe para o finzinho do verso 8 to verse 12. até o verso 12. Being mindful was the previous thought by Paul. Ter consciência, ter sempre em mente as instruções. Foi o que Paulo disse. Paul has began to lay the groundwork for success. E fazendo isso, dizendo para você, tenha consciência, Paulo está começando a construir a base para você crescer. Paul is always just placing a priority on evangelism.
Paulo ele está sempre pensando como isso ou aquilo vai funcionar no evangelismo. Paul is building a crescendo for perseverance. Paulo, com tudo isso que ele escreve aqui, ele está construindo num crescente, ele está construindo degrau por degrau, pedra por pedra, para chegar no evangelho pleno, na pregação plena do evangelho. In other words, Paul is saying, armor up. Paulo está dizendo, em outras palavras, se preparem. We are to disciple others according to our Lord's teaching. Nós temos que discipular outros conforme os ensinamentos que recebemos do nosso Senhor. Look at 2 Timothy chapter 2, verse 2. Olhe lá em 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. We need to understand that the Word of God is living and active. Nós temos que entender que a palavra de Deus é algo vivo, é algo que está ativo, está trabalhando agora. It is sharper than any two-edged sword. Ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. When we seek first the kingdom of God and His righteousness, Quando em primeiro lugar nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, our lives will be transformed daily. as nossas vidas vão ser transformadas a cada dia. Our Lord wants to be the keeper of our life's circumstances. Deus quer ser aquele que cuida de todas as circunstâncias, tudo que acontece em nossas vidas. Now, for several years, I coached teams. Veja, eu fui treinador de times durante muitos anos. Now, every person that I had an opportunity to coach, Qualquer pessoa que eu tinha uma oportunidade para treinar, those people possess different talents. eu percebia que cada uma delas tinha um talento diferente, uma capacidade diferente. Actually, I found out that it was easier to coach girls than boys. E eu acabei percebendo que era mais fácil treinar meninas que meninos. Because boys can be lazy. Porque os meninos, eles podem ser preguiçosos. And better than that, girls listen. E melhor ainda, as meninas, elas ouvem. But every coach knows this. Mas todo treinador sabe disso. It's always good to have somebody with great talent. É muito bom ter alguém que tem um grande talento, uma grande capacidade. You've probably seen what I'm talking about. Você provavelmente já viu isso, que já experimentou isso que eu estou dizendo. You have a football team. Vocês têm um time de futebol. And you send out 7 or 8 players. Você arruma ali 7 ou 8 jogadores. But you have one player that scores all the goals for the team. Você tem ali os 11. Soccer, 11. Você tem ali o time, você tem 11 jogadores, só que você tem 1 ou 2 que marcam todos os gols. But one always scores all the goals. Mas é um que vai marcar sempre todos os gols. But remember, your team is only as good as your weakest player. Mas nunca se esqueça, o teu time, ele nunca vai ser melhor que o seu pior jogador. Coaching requires the coach to take the best and the worst to make a good team. E treinar exige que o treinador pegue o melhor jogador dele e o pior jogador e trabalhe, assim como todos os outros, para que ele consiga ter um bom time. Hopefully throughout a season, E esperamos que durante a temporada, durante o campeonato, the team gets better. o time vai melhorando. If the team doesn't get better, E se o time melhora, the coach is normally told, don't come back. desculpe, se o time não melhora, normalmente o que acontece é I'm sure you understand what I'm saying. viram pro treinador e dizem assim, você não precisa voltar. Eu acredito que vocês sabem, vocês entendem isso que eu estou dizendo, a culpa é do treinador. Right now, I am coaching, but it's a different scenario. E agora eu continuo treinando, eu continuo
diferente. I'm coaching within the boundaries of my calling. Eu tenho treinado dentro daquilo que é o meu chamado. As your leader, I have prayed over the opportunities that our team has encountered. E como treinador, como líder, eu tenho orado, pedindo pelas oportunidades que o nosso grupo iria encontrar aqui. As your coach, I prayed for you as team members. E eu, como treinador, eu orei pelos membros da minha equipe, por cada um deles. There are others who coach with me, like Isaías. E existem outros que, assim como eu, são treinadores, como Isaías. We invest hours into planning. Nós gastamos horas em planejamento, investimos horas em planejamento. We create opportunities for the Great Commission to be fulfilled. E criamos oportunidades, buscamos oportunidades para que a grande comissão possa ser cumprida. Each team that goes into the mission field, E cada grupo, cada equipe que vai para o campo missionário, each team is unique. cada grupo, cada time é único, particular. You testified how dynamic this week has been. Vocês todos viram o quão dinâmica foi essa semana, o trabalho dessa semana. The Apostle Paul is coaching young Timothy here. E aqui, o que Paulo está fazendo é, ele está treinando o jovem Timóteo. Not only Timothy, but you and I. E não só Timóteo, ele está treinando a mim e a você. What defines a coach is his or her ability to instill confidence. O que define um treinador é a habilidade que ele ou ela tem para dar confiança, passar confiança. Paul is telling Timothy to be confident. Paulo está dizendo para Timóteo, seja confiante, tenha confiança. We are confident because of what Jesus has accomplished. E nós temos confiança, nós somos confiantes por conta daquilo que Jesus fez, a obra que ele realizou. The good news is about victory. A boa nova, o Evangelho, é sobre vitória, diz sobre vitória. Our message in homes, in the pulpits, A mensagem que nós pregamos nas casas ou no púlpito, and wherever we find ourselves satisfies the deepest need of humanity. a mensagem que nós pregamos nas casas, no púlpito ou em qualquer lugar que nós nos encontramos, satisfaz a maior necessidade que existe no mundo. Church, we no longer are bound by sin and death. Igreja, nós não estamos mais presos à morte ou ao pecado. You are a conqueror in Christ. Você é um conquistador, você teve a vitória em Jesus Cristo. Be confident. Seja confiante, tenha confiança. And now we reach Paul's final encouragement. E agora nós chegamos na última palavra de encorajamento de Paulo. Look back at verse number 8 through 12 through 14. Veja lá os versos 12 a 14. Wait a minute. Então vamos ler de novo. 1 Timóteo 1, 12 a 14. Por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Paul has outlined not only to be mindful, to be confident, but now we step into being warriors for the gospel. Paulo começa falando sobre termos consciência, fala para que nós sejamos confiantes, e agora ele chega no final dizendo, sejam guerreiros do Evangelho. Why are we to be warriors? E por que nós devemos ser guerreiros? Because of what God has done for the believer. Por quê? Por conta daquilo que Deus tem feito pelo crente em Cristo Jesus.
What God has done is He has saved us and called us to a holy calling. E o que Ele tem feito é, Ele nos salvou e nos chamou, o seu chamado santo, para realizarmos a sua obra. Now I know that I have gone back to verse number 9, but God has called us to a holy calling. A holy calling. E eu volto ao verso 9. Holy. Ao verso 9, Deus nos chamou com um chamado santo. I honestly believe that Pastor Kevin could probably preach a whole week on being a holy calling of God. Eu sei que o pastor Kevin poderia pregar durante toda uma semana falando sobre um chamado santo de Deus. Ask yourself this. Agora pergunte para você mesmo, What did God save you from? do que é que Deus te salvou? Death? Morte? How did God save you? Como Deus te salvou? Why does God save people? Por que Deus salva as pessoas? What Paul is illustrating in our text tonight O que Paulo está ilustrando, o que Paulo está nos dizendo nesse texto que nós lemos is that hoje, salvation is only available through the power of God. é que a salvação ela só está disponível através do poder de Deus. New life in Christ offers every believer a refreshing outlook. A salvação em Cristo Jesus oferece a cada pessoa que aceita, a cada crente, uma nova vida, uma vida nova. God has called you to be holy because He's holy. Deus chamou você para ser santo porque Ele é santo. Our code of conduct ought to bring glory to our Lord for O others. nosso código de conduta, o modo como vivemos as nossas vidas, deve trazer honra e glória a Deus. You see, Paul outlines the compassion of a merciful God. Paulo fala da compaixão de um Deus que é misericordioso. Remember, redemption is available to humanity to fulfill God's purpose. Veja, a redenção ela está disponível para toda a humanidade para cumprir o propósito de Deus. And the masterpiece of redemption was established before He spoke the worlds into existence. E essa mensagem, esse propósito de Deus, ele existe desde antes que Ele criasse o mundo. Isso é algo que está com Deus desde sempre. Paul tells Timothy he's going to face conflict. Paulo diz a Timóteo, você vai enfrentar momentos difíceis. Once again we read, do not be ashamed. E mais uma vez ele diz, não se envergonhe. Paul then tells us to be warriors. Paulo diz para nós, sejam guerreiros. The words again appear, do not be ashamed, for a third time in chapter 1. E aqui no capítulo 1, quando ele fala sobre nós sendo guerreiros, pela terceira vez ele diz, não se envergonhe. Actually, the third time is in verse number 16. A terceira vez, na verdade, está no verso 16 desse capítulo. But the words do not be ashamed are spoken to young Timothy here in our text. Mas nesse texto que lemos, nós vemos Paulo dizendo para o jovem Timóteo, não se envergonhe. The repetition serves to benefit you and I. E a repetição, Paulo dizer isso mais de uma vez, beneficiar você e a mim. Well, what does a warrior look like? Veja, com que se parece um guerreiro? Como é que ele é? Qual é a aparência de um guerreiro? What is the criteria or the characteristics of a warrior? Quais são os critérios para se ter um guerreiro? Quais são as características de um guerreiro? Every established world country has a special unit of special forces. Todo país do mundo, ele tem uma elite, um grupo que a gente pode chamar de forças especiais lá no seu exército. In North America, the Marines claim
Once a Marine, always a Marine. Lá nos Estados Unidos, os fuzileiros navais dizem assim: uma vez um fuzileiro, sempre um fuzileiro. I did some research. Eu fiz uma pesquisa. I found out the first Brazilian Special Operations course was established in 1957. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que o primeiro grupo de forças especiais aqui no Brasil foi estabelecido em 1957. The first operational unit was established in 1968. E a primeira equipe que saiu dessa turma aconteceu em 68. 68. Foi em 68, 1968. And they're commonly known now as the Paratrooper Infantry Brigade. E agora eles são conhecidos como os paratroopers, os paraquedistas. And they are concerned with protecting the Amazon jungle. São a Brigada de Infantaria dos Paraquedistas que agora faz a proteção da Amazônia brasileira. The Amazon River region remains a key area of interest for these special operations. E esse grupo de operações especiais continua trabalhando lá no Amazonas, porque a região do Rio Amazonas, a floresta amazônica, continua sendo de muita importância, grande importância para o Brasil. But tonight we want to know what a warrior for Christ looks like. Mas nessa noite o que nos interessa é com o que se parece um guerreiro de Deus. Paul emphasizes that the Christian should adhere to sound words. Paulo ele enfatiza que o crente o guerreiro de Deus deve ter palavras firmes, palavras sadias. Earlier I spoke about coaching in teams. Agora há pouco eu falei sobre treinar um time, ser treinador de um time. Every team has a playbook and a manual. Cada time tem o seu manual. And our manual is God's word. E o nosso manual é a Bíblia, é a palavra de Deus. 2 Timothy 3:16 says all scripture is inspired by God. 2 Timóteo 3,16 diz porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. And in Romans 10 verse 17, E Romanos 10:17 the Bible says, so then faith comes by hearing and hearing by the word of esse God. versículo diz porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. In our pursuits to be champions for Christ, Então, na nossa busca de sermos campeões, guerreiros campeões para Deus, love must motivate our endeavors. é o amor que deve motivar o nosso avanço, o nosso trabalho. The good news has been made available by the love of God. Novamente, o Evangelho, as boas novas, se tornaram disponíveis para nós devido ao amor de Deus. The love of God should mold every believer to be the replica of our Lord Jesus Christ. E é o amor de Deus que deve levar cada crente em Cristo Jesus a se tornar uma réplica, uma cópia de Cristo. Church, Christ is the warrior of our redemption. Veja, igreja, Cristo é o guerreiro da nossa redenção. Christian, you ought to be the warrior of the good news. Crente, você deve ser o guerreiro do Evangelho, das boas novas. Every regiment of warriors have leaders. Todo regimento tem líderes. I told you Christ is the warrior for our redemption. E eu disse agora há pouco, Jesus Cristo é o guerreiro da nossa redenção. Now Paul shares that the Holy Spirit is the captain which directs our mission to accomplish the goal. E Paulo continua falando que o Espírito Santo é aquele que lidera o guerreiro, o crente, para que ele complete, para que ele realize a sua missão. The Holy Spirit lives within the life of every believer. O Espírito Santo ele vive na vida de cada crente em Cristo Jesus. The Spirit provides the remembrance and the confidence. E é o Espírito que dá a lembrança, a consciência. The Spirit of God provides the power. É o Espírito de Deus que provê a força.
the power to march into battle against spiritual darkness. A força para continuar marchando contra o exército da escuridão. In order that you can share the light. Para que você possa, então, ali na escuridão, compartilhar a luz. Christian, Crente, church, igreja, be the warrior that guides the good deposit. Seja o guerreiro que guarda aquele bom depósito, guarda aquele tesouro. Be the warrior that guards the good deposit. Seja o guerreiro que guarda o seu tesouro. Tonight, if you could just bow your head and close your Eu eyes. queria pedir a você que baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Maybe the keyboardist could come up and play a little music. Talvez o pianista possa vir tocar uma musiquinha, uma melodia. Tonight, Hoje à noite, you have been reminded, você foi lembrado and you maybe lack a little confidence, talvez falte para você um pouco de confiança, and you desire to be a warrior for our King. mas ainda assim você deseja ser um guerreiro do reino de Deus. Tonight, I want you to know the altar is just open for you to be honest with E God. eu quero que você saiba que nessa noite o altar, o culto, ele está aberto para você para tomar essa decisão. Maybe it's been difficult for you to step up and share the good news of the gospel. Talvez simplesmente tenha sido ou vem sendo difícil para você falar, compartilhar as boas novas do Evangelho com outras pessoas. Or maybe you just need to come up and have somebody just hug you, pray with you, say, I know I can do better. Ou talvez você simplesmente queira um abraço, queira alguém que possa orar por você e dizer para você, olha, eu sei que você consegue fazer mais do que você está fazendo, melhor do que você está fazendo. I want you to know the altar is just open for you to Eu quero que você saiba que o culto agora está aberto para você. just talk to God. Simplesmente fale com Deus. God loves you. Deus te ama. He cares for everything that you encounter. Ele quer estar com você em tudo aquilo que você vier encontrar. He wants to be a part of the smallest details in your life. Ele quer ser parte até das menores coisas que estão na tua vida. Maybe you've never experienced the power of God's redeeming love. Talvez você nunca tenha experimentado o poder da redenção de Deus. The Bible says today is the day of salvation. A Bíblia diz hoje é o dia da salvação. There's no sense in playing religion anymore. Veja, pare de brincar de religião. Why don't you just simply step out by faith Por que você não dá esse passo de fé, na fé, and tell God, I surrender all. e diz para Deus, Deus, eu entrego tudo para Ti. Eu me entrego para Ti. We're not going to be lingered tonight. It was a long message, I know. Nós não vamos ficar aqui muito tempo. Eu sei que foi um sermão comprido, longo. But I do want to provide you an opportunity to get right with God. Mas eu quero te dar uma oportunidade para se abrir com Deus. If you'd like me just to pray for you, if you have a prayer, something that's heavy on your heart, all you have to do
tonight, sitting where you're at, is just raise their hand. Say, Pastor Steve, just pray for me tonight. Se você quer simplesmente que eu ore por você, você tem algo que está pesando no teu coração, pesando na tua vida. Você diga assim, você quer dizer assim, Pastor Steven, eu gostaria que você orasse por mim. Só levanta a tua mão. I see that hand. I see that Eu hand. vejo essa mão, eu vejo a outra mão. Yes, I see those hands. Sim, eu vejo essas mãos. Oh, I told you prayer is a powerful tool. Eu disse para vocês, a oração é uma ferramenta poderosa. Oh, gracious Father, thank you for these hands that were raised. Oh, Pai de graça, obrigado por essas mãos que se levantaram. Dear God, you know what the struggle is. Pai, tu conheces a luta, o peso de cada uma dessas mãos, Pai. I'm reminded of a song that says breakthrough. Eu lembro daquela música que diz, quebra, vem, avança. Oh, dear God, break through tonight. Pai, quebra, avança hoje à noite. Father, allow us to feel or allow us to experience, dear God, your power. Pai, permita que nós conheçamos, experimentemos, vejamos o teu poder. Father, tonight some of us just need to be mindful. Pai, hoje à noite existem aquelas pessoas que precisam ter consciência. All of us need confidence, dear God. Pai, pessoas que precisam confiar em Ti, ter confiança em Ti. Oh, dear God, thank you for those hands. Querido Deus, obrigado por estas mãos. All hearts are settled. Sorry. All hearts are good. Todos os outros corações estão bem, todos os corações estão tranquilos. If so, I'd have you stand. Então eu peço a vocês que fiquem de pé. Church, as you go, Igreja, enquanto você vai andando, enquanto você vai em frente, the mission field is outside these doors. o teu campo missionário está logo aqui, fora dessa porta, além dessa porta. You go and make disciples. Você vá e faça discípulos. Pastor Chad, come right here, please. Pastor Chad, vem aqui. The church exists for what? Para que existe a igreja? Church exists to know, love, and obey Jesus together. A igreja existe para conhecer, amar e obedecer a Jesus como um grupo de pessoas. And to make disciple-making disciples for God's glory. E fazer discípulos, são discípulos fazendo discípulos em nome de Jesus. Church, you have been commissioned. Igreja, vocês receberam uma comissão, vocês receberam uma ordem, um mandamento. Go and Vão. make disciples. Vão e façam discípulos. Amen and amen. Amém e amém.